Com grãos nobres e criteriosamente selecionados, o arroz branco Premium Urbano é a escolha perfeita para transformar o seu dia a dia na cozinha. Soltinho é ideal para pratos tradicionais ou mais sofisticados, além de trazer toda a qualidade superior que você merece. Da seleção à entrega, a Urbano cuida de cada detalhe para garantir excelência em cada grão. Com arroz branco Premium Urbano, sua receita sempre dá certo. Vem pra cá! Vem ser líder Jequiti. Temos oportunidades para empresárias de beleza. Ligue agora mesmo para 0800 886 0000 ou acesse jequiti.com.br/líder. Vem! Atenção! Chegou a hora de resgatar a sua telecena semanal com mais de um ano. Para resgatar é só passar nas lotéricas ou correios com a sua telecena semanal antiga. Ah, e se você comprou a digital, dá para resgatar pelo app também. Você vai receber metade do valor que pagou corrigido. E se colocar só umas moedinhas, já leva a nova telecena semanal e concorre a milhões em prêmios ainda nesse domingo. Resgate a sua telecena semanal, compre a nova e boa sorte! Próxima segunda, 10h30 da noite. O time de técnicos do The Voice Brasil é um show à parte. Então vamos abrir um sorriso, cantar e dizer: a gente merece ser feliz. Diz aí, Mumuzinho. Essa expectativa, o Brasil todo, qualquer lugar que eu vou, as pessoas comentam: e quando começa? Então bate um friozinho na barriga, assim. Para um artista ser a nova voz do Brasil, acho que tem que ter um timbre marcante, tem que emocionar, ter sensibilidade também. O palco pode ser novo, mas a emoção continua a mesma. Próxima segunda, 10h30 da noite. Estreia The Voice Brasil. Eu mereço ser feliz. É o novo hit da dupla Disney Plus e SBT. Tivemos um probleminha técnico com o áudio, mas agora a gente volta para te contar que a partir de agora você fica bem informado, porque nós estamos no ar com o Tá Na Hora Tocantins, ao vivo pela TV Norte SBT, e vamos contar para você os principais destaques do que aconteceu no nosso estado nesse dia 2 de outubro. A Polícia Civil prendeu 3 jovens suspeitos de assassinar um homem em Luzimangues. A polícia busca ainda um 4º homem suspeito de participação. Acompanhe também. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Velhaco, que mira suspeitos de desviar quase R$1 milhão da Caixa Econômica Federal. E nas últimas 24 horas, 7 ocorrências relacionadas a tentativas de golpes digitais envolvendo arquivos zipados aconteceram. O que fazer em casos como esse? A doutora Diná Rodrigues, que é advogada criminalista, trará para nós o alerta. O Tá Na Hora está no ar. Olá, muito boa noite! Está no ar o programa Tá Na Hora Tocantins. Agora sim, acertamos o áudio para levar para você informação de qualidade com tudo aquilo que aconteceu no nosso estado. Eu te agradeço por estar aqui conosco, por escolher ficar conosco, ficar bem informado por aqui. A qualquer momento você pode participar enviando para nós o seu recado no nosso WhatsApp, que é o 99920 0009 99920 0009. Você pode participar deixando para nós não só o que você está achando do programa, mas também a sua sugestão, porque além dos destaques do dia, a gente traz para você reportagens especiais e entrevistas com assuntos que são relevantes à nossa sociedade. Então, se você gostaria que a gente apurasse algum assunto ou se tem algum tema que você tem dúvida, envie para nós. Eu sei que todo mundo, todas as pessoas que estão nos acompanhando agora aqui do nosso Tocantins, já trabalharam hoje ou trabalharam de casa, talvez hoje tenha sido o seu dia de folga, ficou com as crianças, pegou as crianças na escola. Não sei exatamente como foi a sua rotina, mas eu sei que agora é aquele momento para ficar bem informado. Eu te convido também a nos seguir nas nossas redes sociais, o Instagram da TV, @TV Norte Tocantins. Por ali a gente coloca inclusive todas as novidades do nosso conteúdo e você pode participar também
através do meu Instagram, @JaqueStefano. Com o meu Instagram, você acompanha um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. É uma maneira da gente interagir e ficar sempre bem pertinho, tá? Vamos começar o programa de hoje com uma matéria preparada pelo nosso repórter Elias Viana, porque o Tocantins voltou a registrar números preocupantes de queimadas em 2025, mesmo com a redução em relação ao ano passado. Acompanhe. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Tocantins está entre os estados que mais registraram focos de queimadas no país. Só no primeiro semestre foram mais de 2.600 ocorrências, o que representa 13,6% do total nacional. Mesmo com a proibição de qualquer tipo de queimada neste período, os casos se multiplicaram. Em setembro, sozinho, o Instituto registrou mais de 2.300 focos de calor no estado. Alguns responsáveis já foram detidos. A pena para quem comete esses crimes pode chegar a 6 anos de prisão. O mato seco tem facilitado as queimadas. Nas últimas horas, a Serra de Taquarussu Grande foi consumida pelo fogo. Em diversos pontos aqui da capital, era possível ver os focos de incêndio. A situação, é claro, prejudicou a qualidade do ar e muita gente chegou a passar mal. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros Militar em Palmas mantém o monitoramento diário na serra que circunda a capital, uma das áreas mais ameaçadas e difícil de combate ao fogo. Pois é, então ainda é melhor do que no ano passado, mas ainda assim o alerta continua e deve continuar nos próximos dias. Aquelas recomendações que a gente traz sempre, dos cuidados que você deve ter no dia a dia. E claro, se você vê alguém com qualquer tipo de atividade suspeita, você pode denunciar. E acompanhe agora comigo um furto curioso em Araguaína. Homens invadiram uma construção e levaram filhotes de cachorros. Quem traz para nós os detalhes do caso é o repórter Neto Bessa. Um furto inusitado aconteceu no setor Jardim dos Ipês, localizado em Araguaína, norte do estado. 2 homens furtaram 2 filhotes de cachorros da raça Pitbull. E a Guarda Municipal, através de diligências, conseguiram localizar os indivíduos e com eles, além dos filhotes, também foram encontradas várias ferramentas de procedência duvidosa e uma grande quantidade de drogas. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão aos 2 envolvidos e todos os materiais e os filhotes devolvidos ao seu verdadeiro dono. A Central de Operações da Guarda Municipal recebeu, na manhã desse dia, informações de uma solicitante via 153, dando conta que a sua residência, ainda em construção, ali no bairro Jardim dos Ipês, teria sido extraviada durante a madrugada até ao amanhecer o dia. Diante das informações repassadas pela vítima, que davam conta de que nesse furto teria sido levado 2 cães de raça Pitbull, várias máquinas como circular, furadeira, parafusadeiras e objetos gerais de construção civil. Diante dessa solicitação, a equipe da GMA fez algumas diligências e, com a ajuda de populares, ao final do dia conseguiu lograr êxito, localizando os cães em uma residência já no bairro Araguaína Sul. Ao localizar essa residência, antes mesmo da entrada, foi perceptível que os cães estavam presentes naquele lar. E diante do flagrante, a equipe da GMA adentrou naquela residência e durante a captura dos cães e recolha dos maquinários referente à construção civil furtado na residência, a equipe da GMA também encontrou uma quantidade considerável de drogas análogas à maconha e skunk e outros afins. Diante do constatado, a equipe da GMA procedeu com a condução de 2 elementos até a Delegacia de Plantão Central para a autoridade policial tomar as medidas cabíveis. Então vocês viram, né? Foi inusitado, lógico, porque eles levaram os filhotinhos de Pitbull, mas também com eles foi encontrado drogas, eles também furtaram ferramentas e a gente vê aí o trabalho rápido da polícia. E acompanha agora comigo, a Prefeitura de Araguaína orienta a população a evitar banhos na prainha do Lago Azul.
O alerta é preventivo por causa do lixo trazido pelas chuvas recentes e vai durar até a divulgação dos novos testes da qualidade da água. Acompanhe na matéria de Diego Sobrinho. Com as chuvas nos últimos dias, o Lago Azul recebeu uma grande quantidade de lixo arrastado pelas enxurradas. Resíduos acumulados em bueiros e nas margens dos córregos foram despejados no lago e acabaram afetando diretamente a prainha, o ponto mais frequentado por banhistas. A Prefeitura informa que novos testes de qualidade da água serão realizados em outubro pelo Laboratório de Águas de Araguaína. Os exames vão seguir as normas do CONAMA, que estabelecem os limites aceitáveis de contaminação microbiológica para o uso recreativo. Enquanto não sai o resultado das análises das águas da prainha da Via Lago, as equipes da Prefeitura pedem para que os banhistas evitem de entrar na água. As equipes da Secretaria de Infraestrutura estarão fazendo a limpeza do lago. E assim que for liberado, tudo será normalizado e anunciado novamente para que todos possam voltar a utilizar a famosa prainha da Via Lago. Além das medidas imediatas, a Prefeitura segue com ações permanentes de preservação ambiental. São obras do projeto Águas de Araguaína, que incluem a canalização de córregos, a recuperação de nascentes e o fechamento de ligações clandestinas de esgoto. A Secretaria de Meio Ambiente reforçou o pedido para que a população não jogue lixo nos bueiros e córregos. A orientação é para manter o lixo doméstico bem acomodado e utilizar um dos mais de 1.200 contêineres instalados pela Prefeitura em diversos setores da cidade. Então, se tem os contêineres, o que acontece? Por que as pessoas querem jogar no lugar errado o lixo? E toda a população sofre, porque daí a gente vê o lixo que foi por conta das chuvas trazido, acumulado, o que deixa a água imprópria para banho e as pessoas que gostam de frequentar o lugar não podem mais por causa disso. Infelizmente, a própria população, às vezes, que descarta o lixo da maneira inadequada, também fica sem ter esse acesso. Mas, às vezes, pessoas que fazem tudo direitinho acabam sendo prejudicadas por causa daquelas que fazem errado. Então, fica o alerta, jogue o lixo no lugar adequado, tem contêineres espalhados, utilize-os e, por enquanto, você não vai usar a prainha, tá? Por enquanto, você espera que chegue novas informações, a divulgação dos novos testes para saber que a qualidade da água está própria para banho. A gente sabe que tem que tomar cuidado com as crianças, mas também com os adultos, com todos que estavam acostumados. A gente está vendo imagens aí, ó, de como ficou. É muito triste a gente ver, né, um lugar está sempre tão bonito nessa situação, justamente porque acúmulo de lixo. Então, atenção a isso, você que está nos acompanhando, tá? Agora são 6h57 e eu já te falei que hoje a gente teve um alerta de crimes que estavam acontecendo, cybercrimes, né, a gente fala, porque foram através do WhatsApp, e a gente vai entender o que fazer nesse caso. Talvez você esteja até aí, como foi o caso que eu vou contar daqui a pouco para vocês, de pessoas que estavam em suas empresas, e daí chegou uma mensagem ali no próprio WhatsApp, elas clicaram, e daí foi hackeado, enfim, a gente vai entender mais detalhes sobre isso e vamos entender também o que a gente pode fazer se acontecer conosco. De qualquer maneira, desde já do comecinho do programa já fica o alerta para que você não clique em nenhum link que você não saiba o que é, seja no seu celular, no seu computador, no seu notebook. E agora o meu recado vai para você que é de Gurupi. Na Ferpan Borrachas você encontra tudo o que você precisa em um só lugar. São mais de 28 mil itens à sua disposição. Você pode fazer uma visita na Avenida Pará, no centro de Gurupi. E se você quer mais praticidade, pode acessar ferpan.com.br, escolhe o seu produto e eles vão entregar no lugar em que você estiver. Se ficou na dúvida, pode ligar também para eles, 3351-1665. Acompanhe comigo. Ferpan, a ferramenta certa para a solução dos seus problemas. Aqui você encontra qualidade, variedade e o melhor atendimento. São milhares de itens esperando por você, com setores completos e prontos para qualquer desafio. No Espaço Estil, você encontra tecnologia e ainda conta com assistência técnica autorizada. Temos também o setor exclusivo da Bosch e as melhores marcas do mercado, sempre com preços especiais. Vem nos visitar e confira nossas ofertas. Ferpan, qualidade, variedade e confiança. Sempre com você.
Então é isso aí, você pode tanto entrar em contato no site que eu passei para vocês da Ferpan, ou você pode ligar. O site, se você colocar inclusive lá na internet, Ferpan Borrachas, você já vai encontrar, pode ligar 3351-1665 ou fazer uma visita lá no centro de Gurupi. Ferpan Borrachas, sempre perto de você. Eles têm tudo que você precisa por lá, viu? E veja agora, o Grupo BNI reuniu empresários de Palmas ontem para comemorar o lançamento de sua segunda equipe na capital. Acompanhe os detalhes na matéria de Marcos Gaspar. Seguindo o estímulo que carrega no nome que o BNI Jalapão tem se expandido pelo Tocantins. A meta do grupo para os próximos anos é aumentar a equipe e chegar a novos municípios. Eu cheguei aqui há 1 ano e meio atrás, conversando com empresários, convidando para eles entenderem a ideia, que já tem 79 países há 40 anos, e o negócio pegou, né? Emplacou, já são quase 200 empresários, e vem aí Gurupi, Araguaína, né? Outras cidades. É muito importante, porque na verdade o BNI movimenta a economia, né? Gera negócios entre esses empresários. A gente sabe que a economia às vezes não está como a gente queria, mas o BNI tem essa pujança de fazer a união desses empresários, um ajudando o outro, que os negócios realmente aconteçam, né? De forma verdadeira. O BNI está em mais de 70 países e vem mudando a forma de fazer negócio. Com os 58 membros no estado, atualmente, o grupo conta com empresários dos mais variados ramos: tecnologia, construção civil, saúde, educação, finanças e comércio, constatando a diversidade da economia da capital. O Tocantins está recebendo novos empresários, novas empresas, está crescendo, está sendo visto no cenário nacional. Nada melhor do que um grupo profissional de networking, o melhor grupo e maior grupo de networking do mundo, agora instalou-se em Palmas. Nós temos 2 grupos já e estamos recebendo empresários, convidados e pessoas que querem fazer a sua empresa crescer e ver o seu negócio prosperar. O BNI serve para isso. É um método, é um local onde a gente encontra para fazer amigos, fazer conexões e aumentar nossas vendas. No Tocantins, o BNI tem se estruturado com oportunidades e estratégias de crescimento para os empresários locais. Em poucos meses de funcionamento, o BNI Jalapão gerou internamente mais de R$1 milhão em novos negócios através de indicações. Esse movimento milionário indica como o marketing de referências pode impulsionar as vendas, mesmo num curto prazo. O grupo reuniu empresários para comemorar o lançamento da sua segunda equipe em Palmas. O BNI é a maior organização de network profissional do mundo e aqui no estado do Tocantins nós já somos a segunda equipe. Hoje com 58 empresários que se referenciam mutuamente, referências qualificadas e referências sem comissionamento. E hoje será uma noite de celebração para que o estado do Tocantins conheça a força do network profissional. E o evento está sendo preparado para os membros, os empresários que estão aqui. Hoje nós temos, como eu disse, 58 empresas que já fazem parte. São empresas das mais variadas atividades. Foi o maior evento de network profissional entre empresários da capital. O evento contou com apresentações, histórias de sucesso dos membros e oportunidades de conexão direta entre os participantes. O nosso evento hoje é o lançamento da nossa turma, que se chama BNI Jalapão. Então, hoje a gente está com essa organização para mostrar realmente para a sociedade que aqui tem empresários capazes, Então, essa união com todos esses empresários e também para trazer também novos empresários para estar conosco, para fazer ainda mais negócios. Pois é, o Gaspar estava lá acompanhando tudo e trazendo para a gente esses detalhes. E agora a gente vai conversar com o Gaspar, só que é ao vivo, porque a Polícia Civil prendeu 3 jovens suspeitos de assassinar Francisco Odair Pereira, de 49 anos, em setembro desse ano, lá em Luzimangues. Gaspar vai trazer para nós os detalhes dessa história. Boa noite, Gaspar. Oi, Jaque, boa noite para você, boa noite a todos. Jaque, a suspeita da polícia é que Odair ele tenha mandado mensagem para uma mulher comprometida, o que o companheiro dessa mulher acabou descobrindo e planejou aí o crime, também participou desse crime, inclusive ele foi preso e acabou matando aí o Odair de uma forma, o Francisco Odair, de uma forma bastante cruel, viu? A polícia prendeu, portanto, agora esses 3 envolvidos, há um 4º sendo procurado e também a polícia está apurando se há um adolescente envolvido também nesse assassinato.
O crime ele aconteceu no dia 13 de setembro deste ano, lá em Luzimangues, no distrito de Porto Nacional. Os presos, os 2 homens, eles foram mandados para o presídio de Porto Nacional e já a mulher, ela permanece no presídio feminino aqui de Palmas. Estão todos presos, onde permanecem aí à disposição da justiça. Olha como aconteceu. O Francisco Odair, de 49 anos, segundo a polícia, ele teria mandado mensagens indicando aí que queria ter um caso amoroso com uma mulher comprometida. O companheiro dela acabou descobrindo, fez aí, inclusive participou do crime segundo a polícia e depois ele foi atraído de uma forma pela mulher. Ela mandou mensagens para ele através do celular, marcou um encontro no local, inclusive, onde aconteceu o crime e lá o Francisco, a vítima, portanto, foi surpreendida já com as pessoas que estavam lá nesse local, com facadas. O Francisco Odair, ele foi morto, foi inclusive decapitado, teve as mãos decepadas e depois os criminosos eles ainda atearam fogo no corpo da vítima com a gasolina da moto do Francisco. Eles também incendiaram esse veículo, viu? A polícia, portanto, prendeu hoje 3 pessoas. São 2 homens de 19 e 21 anos, a mulher de 22 anos, que teria sido a mulher aí onde o Francisco Odair, segundo a polícia, teria mandado mensagem, ela é comprometida, ele teria insinuado ali que queria ter um caso amoroso com ela, o que acabou despertando raiva aí no companheiro dela que planejou o crime, executou também, tem participação. A polícia agora apura se há um adolescente também envolvido e um 4º suspeito que já está sendo procurado. Esse 4º suspeito, a polícia não falou aí o envolvimento dele no crime. Os 3, eles tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. O inquérito policial também foi concluído, viu, Jaque? Ele foi encaminhado para o Poder Judiciário e também para o Ministério Público, que vão tomar aí providências cabíveis, portanto, já com o inquérito finalizado. Jaque. O Gaspar, conforme você foi falando e trazendo para nós detalhes da brutalidade desse crime, então eles atraíram ele, decapitaram, deceparam as mãos, atearam fogo. Não, a gente não consegue mensurar o que aconteceu, infelizmente, com esse homem. E por mais que ele possa ter insinuado que queria algo com uma mulher que era comprometida, o que vai justificar uma brutalidade dessas? Imagina essa série de situações que foram acontecendo. Então, tudo mostra muita raiva, muito ódio, né, Gaspar? Algo mais teria motivado esse crime? A gente já tem mais informações? A polícia não disse, viu, Jaque? É o que você falou. Uma situação dessa gerou tanto ódio aí para todos os envolvidos, né? O que a gente percebe são vários envolvidos e todos aceitarem participar ali. Seria uma forma de tentar punir o Francisco Odair da pior forma possível. Ele foi decapitado, teve as mãos decepadas aí e ainda teve o corpo carbonizado com o combustível da própria motocicleta dele. Depois o veículo também foi incendiado. A polícia só disse até o momento, as investigações apontaram aí que todo o crime foi motivado diante disso, diante as mensagens que o Francisco mandou para essa mulher comprometida. Não há, até o momento, outra linha de investigação. A polícia só apura nesse momento, de fato, a polícia apurou, chegou até a conclusão, inclusive, desse inquérito, que o crime foi motivado, portanto, pelo Francisco ter mandado mensagens para essa mulher de 22 anos que era comprometida. Ela acabou... O companheiro acabou aí vendo essas mensagens, descobrindo o que o Francisco mandava para ela e planejou todo o assassinato e também participou desse crime no dia 13 de setembro deste ano. Jaque. Então, então o companheiro que estava com esse sentimento aí de raiva, com a mulher que havia recebido, né, sido galanteada, a gente não sabe exatamente quais foram as mensagens que foram trocadas, um outro jovem e talvez mais uma pessoa esteja envolvida. Todos eles, a gente tem esse 4º suspeito, né, que ainda não foi preso, todos eles estariam envolvidos nessa crueldade que, portanto, teria sido a princípio apenas motivada por essa questão dos ciúmes do companheiro que não gostou da maneira como ele mandou as mensagens. Havia uma forma, né, outra forma, né, Jaque, de falar para ele ali que o que ele estava fazendo não era certo, mas
puni-lo dessa forma, uma crueldade desse tamanho também já não há motivo nenhum aí, não há defesa nesse caso e agora a gente espera que a polícia encontre esse outro envolvido nesse crime, já que a polícia falou que há um quarto envolvido e está apurando apenas se há um adolescente também que participou desse crime. O adolescente não foi confirmado, mas que há um quarto envolvido no crime, a polícia já confirmou aí que há então, portanto, a participação de mais uma pessoa nesse assassinato, Jaque. Então talvez seja um adolescente, até essa outra pessoa envolvida nessa crueldade, nesse assassinato cruel. E como o Gaspar falou, vamos imaginar, porque a gente não sabe, né, que o Francisco mandou mensagens que ela não estava gostando. Então ela poderia ter tomado qualquer tipo de ação, poderia ter bloqueado. Se por acaso o que ele estava fazendo estava importunando, ela poderia ter ido à delegacia. Mas essa série de acontecimentos, né, de atraí-lo, matá-lo, fazer tudo isso com o corpo que o Gaspar falou, pensar em utilizar o próprio combustível da moto para atear fogo no corpo, é uma sequência de crueldade que chama demais a nossa atenção. Se a gente tiver durante a semana mais informações sobre esse quarto suspeito, se for confirmado que é um adolescente, o Gaspar trará para nós. Obrigada por enquanto, Gaspar. E agora a gente acompanha que em Araguaína está acontecendo um curso para agentes. Vamos conferir. O efetivo do Batalhão Rodoviário de Divisas recebeu a capacitação especializada para o atendimento de sinistros com múltiplas vítimas e fiscalização de cronotacógrafos. O evento aconteceu nos dias 30 de setembro e dia 1º de outubro, em Araguaína, finalizando uma importante iniciativa de qualificação do seu efetivo. O curso especializado teve como foco principal o aprimoramento do atendimento a ocorrências de sinistros de trânsito e a fiscalização de veículos de cargas nas rodovias estaduais. Uma parte essencial da capacitação foi o curso de socorrismo e método START, que significa seleção simples e tratamento rápido, uma metodologia sistematizada para o atendimento rápido e eficaz em ocorrências com múltiplas vítimas. A formação continuada no Batalhão Rodoviário é uma premissa, seguindo também as premissas do Comando Geral, que trabalha sempre em 3 vertentes, e uma delas é a qualificação dos seus profissionais. Nessa qualificação aqui, nós teremos 2 vertentes. Uma de socorrismo, onde os nossos policiais militares terão melhor capacidade de atender sinistro de trânsito com múltiplas vítimas, e na outra é a fiscalização de cronotacógrafos, que é uma especialidade que poucos profissionais possuem, e a empresa VDO se disponibilizou a vir aqui e ministrar esse curso para o Batalhão Rodoviário e para tantos parceiros, como o Detran, a STT e outros policiais militares de outras unidades também. As instruções foram ministradas por profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins e da Liga Araguainense da Turma de Trauma e Enfermagem da Unitepac, reforçando a cooperação institucional. Órgãos como STT e Detran também foram capacitados. Esse curso é de suma importância para que nós, profissionais de segurança do trânsito, possam desenvolver um trabalho de fiscalização mais completo e também agir melhor em relação aos acidentes com múltiplas vítimas, a fazer os pré-atendimentos pré-hospitalares para que possamos salvar mais vidas. É um curso realmente muito importante, aprendemos muito. E quem ganha com isso não é só nós como profissionais de segurança no trânsito, mas também como a sociedade araguainense. A gente ganha muito com esse curso, esse aprendizado é muito importante para a gente aplicar no dia a dia. E, consequentemente, a população também ganha, né? Porque a gente, com conhecimento melhor, a gente consegue fazer um atendimento de qualidade lá na ponta. Pois é, uma ação muito importante. Quando a gente fala, inclusive, de primeiros socorros, a gente sabe que alguns desses primeiros socorros, todos nós, algumas dessas manobras, o desengasgo, o que fazer com uma criança, se uma pessoa tiver, por exemplo, epilepsia, saber identificar e saber dar um pronto atendimento enquanto o socorro chega é fundamental, né, para todas as pessoas. Todos nós devemos saber o básico e buscar esse entendimento. E é claro também, se você gosta, se interessa por essa área, é muito importante fazer cursos para se especializar e, quem sabe, seguir a carreira, né?
E veja agora, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, em regime de urgência, para o projeto de lei que aumenta as penas para falsificação de bebidas alcoólicas. Esse foi, inclusive, o assunto do dia no país. E a nossa correspondente de Brasília, Ingrid Santos, está ao vivo conosco e vai trazer mais informações sobre esse caso de grande repercussão no país. Boa noite, Ingrid. Pois é, Jaque, com urgência, né, ao aumento das penas para o crime de falsificação de bebidas. A proposta estava em tramitação desde 2007, né, já que agora prevê elevar essas penas a 4 a 8 anos de reclusão para 6 a 12 anos, viu, Jaque? O caso, claro, ele ganhou mais relevância depois de recentes episódios de bebidas adulteradas, álcool industrial aí, altamente tóxico quando ingerido. A gente escutou o especialista oftalmologista. Vamos ouvir um pouco o que ela falou, Jaque? Os primeiros sinais de intoxicação por metanol costumam aparecer algumas horas após a ingestão. A pessoa pode relatar visão borrada, dificuldade para enxergar cores, pontos escuros no centro da visão e até mesmo uma sensação de estar olhando por uma neblina. Esses sintomas indicam que o nervo óptico está sendo afetado e que merece uma atenção imediata. Pois é, Jaque, vamos concluir aqui então um pouco mais das informações, né? Para falar sobre as bebidas, a vedação da bebida comprada, ela precisa ali da análise, segue um padrão de quantidade de líquido, o caso ali não pode ser um indicador, né, que algo está errado, então é sempre bom estar olhando o rótulo, contra-rótulo também, que tem o português e eles são autorizados, né, o registro pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, Abastecimento. Então é sempre bom estar aí analisando os rótulos das bebidas para ver se não tem alguma falsificação e também os lacres, né, já que prestar bastante atenção. Agora também os sintomas, já que você tem dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, confusão mental, visão curva, claro, imediatamente você deve ali procurar um médico, um atendimento urgente, né, Jackson? É verdade, Ingrid. Eu queria que você falasse para nós também, grande repercussão, é justamente o estado de saúde de Hungria. Você tem alguma atualização para nós? Tenho sim, Jackson, uma alerta em choque aqui em Brasília, né? Para quem conhece o rapper Hungria, hip hop, ele era aqui da capital federal e hoje ele foi transferido para o UTI do Hospital DF, aqui do Distrito Federal, com quadros suspeitos, já que de intoxicação por metanol. O artista começou a passar mal após consumir uma vodka em uma festa. Ele comprou ali numa região administrativa aqui do Distrito Federal, que se chama Vicente Pires. Hoje à tarde, o comércio foi fechado pela CAD, passando ali uma verificação, né, da vigilância e também já que saiu, né, a notícia do Ministério da Saúde, é só um caso suspeito, não foi confirmado ainda que ele está com metanol, mas é só um caso suspeito, então vamos falar para o pessoal de casa ainda não acreditar nessas informações que estão sendo espalhadas. A assessoria dele tem uma nota de falando que o filme dele aí, no final de semana, será cancelado devido à internação das funções. Obrigada pelas informações, Ingrid. Uma ótima noite para você. Então, o áudio dela estava bem baixinho, né? O que ela explicou é que a assessoria do cantor disse que não foi confirmado exatamente que foi por conta do metanol que ele teve todos esses problemas, né? Foi transferido recentemente, mas de qualquer maneira, fica o alerta quando você for consumir, o local onde você for comprar, como a Ingrid explicou para nós, o lacre também, veja se a bebida está lacrada, tome cuidado com isso e agora a gente vai ter penas mais altas para qualquer tipo de bebida alcoólica que tenha sido adulterada. E olha só, gente, a bancada do Tocantins na Câmara dos Deputados votou unanimemente a favor de um projeto que aumenta, que modifica, né? Agora as pessoas estarão isentas do imposto de renda, quem recebe até
R$ 5.000 por mês. A proposta também inclui descontos para rendimentos de até R$ 7.300 e cria taxação progressiva para quem ganha mais de 600 mil por ano, como forma de compensar o impacto fiscal. Aprovado por 493 votos a favor e nenhum contra, o projeto agora segue para o Senado. A medida deve beneficiar mais de 26 milhões de brasileiros a partir de 2026. A votação ocorre após a repercussão negativa da PEC da blindagem, rejeitada no Senado após protestos. A postura unânime da bancada do Tocantins é vista como uma tentativa de recompor a imagem dos deputados. Será que vai ser suficiente? Porque foi realmente um momento de, aqui no Tocantins e em todo o Brasil, muita repercussão também e muita gente reclamando. A gente viu, inclusive, aqui na nossa capital e em outros estados em todo o país, muitas pessoas se juntando, reclamando, fazendo sua passeata. E é isso aí, você votou, você tem que ver se a pessoa que você votou está seguindo aí o que combinou com você quando fez ali todos os seus, quando apresentou ali quais eram os seus projetos. É por isso que você votou, né? Continue acompanhando. Eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta. Agora são 7h19. Daqui a pouco a gente tem entrevista para esclarecer as nossas dúvidas sobre possíveis problemas digitais no seu celular, no seu computador, no seu notebook. Não sai daí que eu volto já. O seu veículo é um item fundamental para o dia a dia, não é mesmo? E você sabe onde encontrar peças realmente originais a um preço justo? É aqui, na Castrilon Autopeças. Com mais de 80 lojas e presente em 8 estados, a Castrilon possui o mais completo estoque de peças direto das indústrias. São mais de 3 milhões de peças em estoque. E se a sua cidade tem uma loja Castrilon, nós entregamos grátis para você. Venha morar ou investir na região sul de Palmas, no Residencial Jardim Europa, em Taquaralto. Loteamento com infraestrutura completa e terrenos a partir de 200 metros quadrados. Parcelas a partir de R$ 299. Financiamento próprio e sem burocracia. Localização privilegiada na Avenida Ipanema, próximo ao setor industrial. Lançamento 8 de outubro. A Buriti vai ajudar você a realizar o seu sonho. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos anjos serão dada ordem ao teu respeito para te guardar. Você quer que esses anjos estejam com você e com toda a sua família? Neste domingo, nós vamos fazer a unção de proteção em todos os familiares aqui na nossa Catedral da Universal em Palmas. Eu lhe aguardo às 9 horas da manhã. Até lá. Com grãos nobres e criteriosamente selecionados, o arroz branco Premium Urbano é a escolha perfeita para transformar o seu dia a dia na cozinha. Soltinho é ideal para pratos tradicionais ou mais sofisticados, além de trazer toda a qualidade superior que você merece. Da seleção à entrega, a Urbano cuida de cada detalhe para garantir excelência em cada grão. Com arroz branco Premium Urbano, sua receita sempre dá certo. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$ 200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$ 1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$ 200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Imagens exclusivas, documentos sigilosos e depoimentos reveladores. Todo sábado com a apresentação do jornalista Josley Cardinô. Na tela da TV Norte, para o Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Paraíba e Rádio Norte FM em Brasília. Não perca! Norte Investigação, porque a verdade não pode ficar escondida. Agora são 7
7h22, nós estamos de volta com o Tá Na Hora Tocantins, trazendo para você todos os destaques do que acontece no nosso estado e esperando a sua participação, porque aqui, além de ficar sabendo tudo o que aconteceu no nosso Tocantins, nós temos também reportagens especiais e entrevistas que são relevantes ao que está acontecendo no nosso estado, na nossa sociedade, e você pode contar para nós o que gostaria de ver aqui, através do nosso WhatsApp, que é o 99920 0009, 99920 0009, ou através das nossas redes sociais. Tem o Instagram da emissora, @TV Norte Tocantins. Aliás, a gente em breve vai anunciar novidades, então fique ligadinho nos stories, fique ligadinho nos vídeos que a gente posta, em todo o conteúdo do que acontece na TV Norte. Eu tenho certeza que você vai gostar das surpresas e, é claro, ali você pode acompanhar também bastidores, você pode acompanhar um pouquinho dos programas que estão no ar. Além disso, eu espero a sua participação no meu Instagram, @JaqueStefano, que conta um pouquinho do meu dia a dia e também bastidores e programa. Então você pode participar por ali, deixar o seu comentário nas fotos ou mesmo mandar mensagens em inbox. Eu faço questão de olhar todas as mensagens, responder a todos vocês. As mensagens que chegam, inclusive, através dos comentários ali mesmo nas fotos, fica ainda mais fácil da gente poder responder imediatamente, responder rapidinho para vocês, tá? Agora você pode também enviar a mensagem inbox. Se você que está nos acompanhando tem algum comentário que gostaria de fazer enquanto o programa acontece, às vezes até referente a algum assunto que a gente trouxe aqui, você pode, através do nosso WhatsApp, que é o 99920 0009, 99920 0009. Esse é o nosso canal direto para que, enquanto o programa acontece, você possa participar, interagir e enviar para a gente o que você gostaria de ver por aqui e, inclusive, o que você está achando do programa. E agora, veja, a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, através da Divisão Especializada de Repressão ao Crime Cibernético, trouxe hoje informações para nós importantes sobre algumas situações que aconteceram em empresas. Se já aconteceu com você, se você já clicou em algo que você fala, olha, eu acho que foi estranho, eu acho que foi suspeito, depois o meu celular bugou, em alguns momentos já dá para perceber que o celular foi alterado, você vai saber o que fazer daqui a pouquinho, tá? Agora eu consigo falar ao vivo com o Gaspar, é isso? Não vamos mais? Então eu vou ler a nota da secretaria que a gente recebeu, tá? Pode seguir, então. Através da Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos, ela nos informou que recebeu nas últimas 24 horas 7 ocorrências relacionadas a tentativas de golpes digitais envolvendo arquivos zipados. Em todos os casos, funcionários das empresas receberam os supostos fornecedores ou clientes arquivos em formato zip e, no momento em que os trabalhadores abriram o arquivo nos computadores, as contas de WhatsApp foram hackeadas e passaram a replicar a mensagem com o arquivo zipado aos contatos da empresa. A própria plataforma, ao identificar a atividade suspeita, suspendeu as contas. Não há registro de prejuízos financeiros até agora em nenhum dos casos sob investigação. A Polícia Civil orienta que os usuários não abram arquivos em formatos diferentes ao usual. Em caso de dúvidas, podem confirmar através de ligação telefônica ou videochamada com o contato que fez o envio do conteúdo com o arquivo. A apuração para identificar a origem dos disparos está em andamento, mas informações serão divulgadas quando eles tiverem mais detalhes. Agora, a gente vai conversar com a doutora Diná Rodrigues, que é advogada criminalista, e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto. Doutora, pode entrar aqui, por favor, para a gente receber, viu? Muito obrigada por estar aqui. Boa noite. Pode ficar aqui, doutora, claro, aqui do meu ladinho, por favor, para a gente conversar sobre esse assunto. Doutora, queria começar te perguntando, a gente tem falado nos últimos tempos e tem ouvido falar mais sobre a lei de proteção de dados, principalmente dentro das empresas. Sim. Muitas vezes, quando as pessoas são contratadas agora, nos últimos tempos, aparece sobre isso ali, as regras da empresa, vão te informar quando você entra, muitas vezes vai passar também por algum tipo de preparo para entender sobre isso. Isso já é uma evolução, doutora? Com certeza. Nós tivemos no passado
a implementação de leis, dada a fragilidade, né, dos dados de computadores, celulares, notebooks, que eram vazados com mais facilidades. E aí nós tivemos a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados como uma proteção aos usuários, porque as empresas que trabalham com dados, seja de clientes, seja de fornecedores ou dos próprios funcionários, elas precisam ter esse cuidado, essa cautela para garantir que esses dados não sejam vazados e não sejam usados de forma ilícita. Vamos começar entendendo, doutora, quando a gente fala do que é crime cibernético, a gente está falando do quê? O que a legislação brasileira prevê? O crime cibernético é toda e qualquer conduta ilícita praticado através de dispositivos eletrônicos, computadores, celulares, né? A extração de dados de forma indevida, o uso desses dados para aplicação de golpes financeiros, como a gente vê muito comumente. Esse crime ele é previsto no artigo 154A do Código Penal e ele tem pena de reclusão de 1 a 4 anos, além da aplicação de multa. E a pergunta é, doutora, daqui a pouco a gente pode a gente sabe que há como chegar nos autores, muitas vezes são quadrilhas, podem estar em qualquer lugar do país, mas de um modo geral, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo já clicaram em alguma coisa que não deveriam. Sim. Já a gente vai falar especificamente sobre a nota que a gente recebeu hoje, do que aconteceu dentro da empresa, mas eu quero pensar no usuário comum, na pessoa física. Eu aqui, ó, mexendo no meu celular, chegou uma promoção, eu falo, essa é a promoção da minha vida, eu estava esperando para comprar o iPhone 17, que tá 15 mil reais, mas chegou uma oferta aqui que ele tá R$1.000. Aí a pessoa vai lá, acredita, clica né? no Porque link. Eles usam essa má fé, os criminosos usam, inclusive, da nossa expectativa de falar, uau, eu vou sair na maior vantagem do universo e conseguir pagar 1.000 num iPhone que tá 15 mil reais. Aí cliquei. Essa responsabilidade é de quem? Ela já é do usuário quando a gente clica? Não, o usuário que ele clica no link, ele é uma vítima, né? Então não há responsabilização penal direta a ele. A responsabilização penal é contra quem enviou esse link, contra quem agiu de má fé no envio desse link, né? Que comete o crime ali de estelionato digital, que está previsto lá no artigo 171, parágrafo 2º-A do Código Penal, né? E em casos de mais de uma pessoa envolvida, também no crime de associação criminosa. Então, quando a gente recebe um link de uma promoção, por exemplo, de um produto que tem um valor muito elevado, mas nesse link ele está com um valor muito abaixo, é desconfiar, né, que essa proposta ela é indevida. Então, jamais clicar nesse link de promoção, em links que venham com arquivos compactados, que você não sabe qual é a origem, você não tem como, ali de cara, identificar, né, o que está contido naquele arquivo. Então, como medida de segurança, é o que você já falou, jamais clicar nesse tipo de link, sempre desconfiar de promoções muito vantajosas, de promessas muito milagrosas, né, porque quase sempre trata-se de golpe. E doutora, outra coisa que já vi as pessoas também falando que acontecem, já aconteceu comigo, a gente tá no momento em que a gente compra muitas coisas fora. Você compra, por exemplo, tem lojas onde a gente compra na China, tem lojas, eu mesma comprei recentemente com uma amiga que faz esse trabalho, presta esse trabalho nos Estados Unidos, alguns itens, e eu estava esperando chegar com a chance de taxação, ela limite direitinho, eu paguei os impostos lá, mas ela explica, olha, ainda assim pode haver chance de taxação, porque é tudo feito de maneira legal, tá chegando com nota fiscal, só que aí, enquanto eu espero chegar, chega assim para mim, clique aqui, a sua encomenda está... Porque equilíbrio é tudo, gente. Um pouco de coisa minha estava vindo lá dos Estados Unidos, um pouco de outra loja lá da China, porque equilíbrio é tudo. E eu falei, ué, e se for um dos meus negócios? Vou clicar. Só que antes de clicar, eu falei, não, peraí. Ela trabalha com isso, vou perguntar para ela. Ela, pelo amor de Deus, não clica. Isso é golpe. Eles vão jogando para todo mundo? Ou será que eles têm os nossos dados, imaginam? Conta pra gente, doutora. Isso demonstra, logo de cara, uma fragilidade na proteção desses dados, apesar da legislação. Acontece muito de você fazer uma compra e logo em seguida chegar no seu WhatsApp alguma questão sobre taxação, que é muito próximo, sobre pagamento de taxas, né? Exatamente. Então, se você fez uma compra com uma loja ou com uma pessoa que já tem todo um procedimento a ser feito, né, que averigua todas essas informações, o ideal é, eu comprei com essa loja, esse contato é o contato dessa loja, confira no site se esse contato bate com o contato que a loja fornece, o e-mail que está neste contato de WhatsApp é o mesmo, o número de contato é o mesmo, né? A pessoa que está falando comigo aqui é alguém que eu já tratei anteriormente. Então, esse tipo de cuidado, né, ele é necessário justamente por essa fragilidade. Apesar de que nós temos uma lei instituída que, em tese, deveria proteger os nossos dados, esses dados, infelizmente, ainda são muito facilmente acessados. E, doutora, falando especificamente sobre o que aconteceu. Então, essas pessoas estavam no seu trabalho, a gente tinha até a hora que o programa começou, a nossa última apuração, que a gente recebeu a nota,
7 pessoas, 7 denúncias. Fico imaginando que deve ser muito mais, porque nem todo mundo denuncia imediatamente, né? Então, vamos imaginar que vários desses ataques estão acontecendo simultaneamente. A pessoa está na empresa. Ela pode estar com o próprio computador dela, muitas pessoas levam seu notebook, ou com o computador da empresa. E aí, quem é que está errado nesse caso? Porque às vezes chegou um negócio, você clicou, porque dependendo do que você trabalha, chegam mesmo arquivos o tempo inteiro, né? Via de regra, a responsabilidade pela proteção dos dados dos usuários, seja de cliente, seja de fornecedor, dos próprios funcionários, é da empresa. É a empresa que tem que ter uma política de segurança com esses dados. De acordo com o artigo 46 da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a empresa tem que adotar medidas técnicas, medidas administrativas para proteger esses dados. Então, quando o funcionário, né, é induzido a erro a clicar num link desse, a empresa é que tem que ter uma política de segurança interna para que esse vazamento não ocorra. Então, a priori, não se fala em responsabilização desse funcionário porque ele também é uma vítima, a menos que comprove que houve dolo, né, que houve grave negligência, mas o ideal é, você clicou no link dentro da empresa, comunique imediatamente o setor responsável pela segurança, né, se for um setor de TI, comunica imediatamente para que haja uma medida, desconecta esse computador da internet, comunica a empresa para evitar ali qualquer sanção administrativa ou mesmo uma consequência trabalhista. Ó, o que a doutora está falando é muito importante, porque às vezes a pessoa percebe e ela está com um problema com a empresa e ela deixa rolar. A empresa tem como saber disso também, né? Porque a gente está falando, o funcionário não vai ser responsável, mas sim, eu não estou falando que tem a ver com esses casos. Às vezes o funcionário facilitou para entrar algo para poder justamente pegar ali os arquivos daquela empresa, ou se o funcionário vendo que poderia ser algo ilícito, algo errado, falou, tô nem aí, é da empresa, não tem nada a ver com isso mesmo, não é meu computador, e clicou. Aí sim é uma outra questão, né, doutora? É uma outra questão. Se houve dolo do funcionário, se houve conluio dele com outra pessoa externa para esse vazamento de dados, ele pode sim ser responsabilizado, desde que isso seja comprovado. Mas se no caso ele clicou no link, né, mesmo que não agindo de má fé, mas ele não comunicou o setor responsável da empresa, ele também pode sofrer sanções administrativas ou trabalhistas, como eu falei. Tem que avisar não vai haver, exatamente, não vai haver responsabilização penal porque o dolo não é dele, mas pode não vai ser haver preso, né? Mas pode ter um problema ali na questão administrativa. Pode ter um problema administrativo, uma consequência ali na relação de trabalho. Então o ideal é, clicou no link suspeito, comunica imediatamente, desconecta esse computador da internet e registra a ocorrência na delegacia especializada da repressão de crimes cibernéticos. Aliás, quem tem que fazer essa denúncia quando a gente está falando de empresa, em casos como esse, que a gente recebeu a nota para alertar quem está nos acompanhando. Então, estou na empresa. Então, vamos lá. Para você agora não poder falar que estava sem informação. Viu o que aconteceu, você imediatamente tem que avisar o seu responsável, avisar a TI ali da empresa. Agora, se eu estou falando da empresa, daqui a pouco eu posso perguntar de problemas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, mas falando da empresa. Quem tem que fazer, ir até a delegacia, fazer essa denúncia? É a empresa ou é o funcionário? Nesse caso, não tem uma previsão expressa de quem que deve ir. Se o funcionário informou a empresa pode registrar a ocorrência, mas o funcionário também pode. Afinal, os dados dele também podem estar expostos, principalmente se ele acessou ao trabalho com o notebook pessoal, com o celular pessoal. O próprio WhatsApp, exatamente, o próprio WhatsApp, exatamente. Né? Então, tanto a empresa quanto o funcionário podem registrar a ocorrência. E, doutora, falando agora sobre essa questão, você já explicou para nós que, então, se eu cliquei, eu errei, eu não vou ser responsabilizada porque o crime não foi meu. Mas muitas vezes, quando a gente clica, dispara aquele mesmo link, como foi nesse caso que disparou para os contatos da empresa, pode disparar. Se eu tô aqui, minha irmã, não é minha irmã, achei que fosse minha irmã, mandou um negócio, eu abri, caí no golpe, aí manda para toda a minha lista de amigos. Eu não tenho culpa disso também, né, doutora? Sim. Não tem. Nesse caso, em que há disparos simultâneos desse tipo de arquivos e as pessoas vão clicando, é como se fosse uma reação em cadeia, né? Não tem como você, como eu falei, responsabilizar essas pessoas penalmente porque é uma vítima, né? E aí ela não tem o dolo de disparar esse link para as outras pessoas, né? Ele vai de forma automática e muitas vezes ela sequer sabe, né, que esse link foi disparado. Ela só é comunicada posteriormente quando a pessoa pergunta, liga, foi você que me mandou isso aqui? Né? E aí que a pessoa vai tomar ciência de que isso está acontecendo. Agora, doutora, o que a gente deve fazer no nosso dia a dia? Porque nesse caso, até o momento em que a gente começou a edição do jornal, não foi registrado nenhum tipo de dano financeiro. Mas muitas vezes, seja em empresas ou mesmo na pessoa física, quando ela clica,
Sim, às vezes, porque aqui no nosso celular, por exemplo, está o cartão de crédito, estão as nossas senhas, e daí eles conseguem acesso a tudo que a gente tem aqui. E hoje está tudo no nosso celular, né? Sim. A gente faz isso, verdade seja dita. E aí a minha pergunta é, o que a gente deve fazer imediatamente? E aí eu vou ficar com prejuízo porque eu cliquei? Explica para nós isso, doutora. Tá. Se você clicou no link suspeito e você percebeu que teve ali uma invasão no seu dispositivo, se você percebeu isso de forma imediata, desliga a internet do celular para evitar qualquer invasão de banco. O ideal é que todos os seus aplicativos no celular, eles tenham autenticação em 2 fatores, que impede, né, que um terceiro consiga acessar sem ter ali uma senha que vai para um aplicativo específico, ou para um e-mail específico, ou para um celular específico. Quando você coloca a autenticação em 2 fatores, por exemplo, no número de celular, o ideal é que o número não seja o mesmo do celular, que ele vá para outro dispositivo, né, como uma medida de segurança extra. Se for preciso, restaurar o celular para as configurações de fábrica, para excluir ali qualquer invasão, qualquer vírus que tiver sido instalado, né, de forma dolosa no seu dispositivo. Se for computador, também ter sempre um antivírus ativado, também a autentificação em 2 etapas em todos os aplicativos, principalmente se empresas costumam acessar banco, né, pelo computador, pelo notebook, então ter sempre essa autenticação para garantir que seus dados estarão protegidos. Ainda assim, não é 100%, mas essas medidas, né, já impedem, né, já são uma segunda barreira para que esses criminosos não consigam acessar os dados. Doutora, você falou sobre identificação em 2 etapas, a gente sabe que hoje seguidores também é dinheiro, muitas pessoas trabalham com isso, então eu tenho uma amiga, por exemplo, que ali o número de seguidores dela é de 10 mil, só que ela tem um grande engajamento, ela trabalha com aquilo, e daí entraram, ela deve ter clicado em alguma coisa errada, ela perdeu seguidores, e aquilo, não tô nem falando de pessoas que têm milhões de seguidores, o que acontece também, mas pessoas comuns que às vezes trabalham com essa rede social, uma dona de loja que tem ali 2 mil seguidores, mas os clientes dela estão ali. Então, esses cuidados, por mais que os criminosos, a gente quer que sejam pegos, eles que estão errados, mas esses cuidados são responsabilidade nossa, né? Sim. Apesar de que tem a legislação, né, que protege os nossos dados, nós também precisamos agir de forma ativa para evitar esse vazamento. Então, como eu falei, evitar deixar a senha de banco conectada no dispositivo sem uma autenticação, evitar deixar o Instagram conectado no dispositivo sem uma autenticação, ter sempre o cuidado para não deixar senhas anotadas em bloco de notas, em aplicativos. Tem gente que faz isso. Não acredito! Tem gente que deixa todas as senhas anotadas no bloco de nota do celular. Que gente sem juízo! Então, não vou fazer mais isso. A boa caderneta é uma alternativa, ainda né? É uma opção, né? A agendazinha manual ainda é uma opção, então deixar em casa. No caso de bancos, a gente sempre recomenda, por exemplo, que você tenha um aplicativo, um celular só para os aplicativos de banco. Então, você vai sair, leva um celular que não tenha os seus principais bancos, né? Porque caso você seja roubado, caso você clique no link correto, esse criminoso não vai ter acesso, né, aos seus dados imediatamente. Uma medida, um gasto extra, por exemplo, manter 2 dispositivos, mas é mais segurança para você. E eu vou falar uma coisa, você pode pensar, mas ninguém faz isso. Minha mãe faz, meu pai faz. Quando eles vão sair, às vezes eles até avisam, tô com um celular tal, porque o outro vou deixar em casa, vai fazer compras, vai para um lugar, lógico, a minha família é de São Paulo, a gente está falando de um lugar que é muito perigoso mesmo, os dispositivos serem roubados, é uma outra situação, e aí os criminosos entram e daí tem acesso a todas as suas contas. Mas, independente do motivo que seja, é importante a nossa responsabilidade diante disso. E, doutora, dá para resolver esse problema agora? A gente depende de quem? Seja no caso desses trabalhadores e das próprias empresas que tiveram um disparo para todos os seus clientes, ou se acontece comigo, com qualquer pessoa que está nos acompanhando, a gente vai até a delegacia, mas e aí? Se tiver prejuízo financeiro, teve? Se houver prejuízo financeiro, é possível, né, através dos procedimentos de atualização, das atualizações recentes da legislação, né, de rastrear essas transações para conseguir chegar, né, até o banco em que esse dinheiro foi colocado, entendeu? Conseguir reaver. Mas para isso você precisa também adotar algumas medidas, como comunicar imediatamente o seu banco, caso haja alguma transação que não foi você que realizou, comunicar imediatamente o seu banco. Se houve vazamento de dados através da plataforma WhatsApp, comunicar a plataforma. Nesse caso, a plataforma percebendo, né, que os links suspeitos foram enviados de forma massiva, ela mesma tomou medida de segurança.
Mas se você não perceber que isso aconteceu, comunica a plataforma, porque toda a comunicação do banco, a comunicação da plataforma de que isso aconteceu, são provas de que você atuou ativamente para que isso fosse resolvido, e aí é mais fácil de você conseguir juridicamente, né, o retorno desses valores. Doutora, para a gente encerrar, vai ser importante provavelmente procurar a ajuda de um advogado, porque cada um vai falar que não é problema seu, né, doutora? Sim, exatamente. Nesse tipo de caso, tem uma jogada de responsabilidade, né? O banco vai dizer que a responsabilidade é do criminoso, o WhatsApp vai dizer que... E aí o ideal é que, tomando essas medidas, né, você consiga também colocar essas pessoas dentro, né, dessa roda que está girando aí dentro desse golpe. Então, você avisa o banco não tomou as medidas, aí a responsabilidade passa a ser dele também. Doutora, foi um prazer te receber aqui, viu? Prazer foi obrigada meu, pelos esclarecimentos. obrigada. Volte mais vezes. Obrigada a você também hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Muito bom ter você com a gente. Amanhã a gente continua te informando e trazendo para você os assuntos que são relevantes ao nosso estado a partir das 6h30 da tarde. Uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau.